especialmente relacionada a essa disciplina. A hermenêutica bíblica é uma disciplina tão importante para a igreja, para a academia teológica, para diversos fazeres que são realizados e que precisam, via de regra, dialogar com a hermenêutica e, em alguns casos, de fato, dependem da hermenêutica. Essa disciplina, sem dúvida, o conhecimento dessa disciplina, sem dúvida, vai agregar aí valor ao seu ministério, vai agregar um conhecimento que é prático e que você pode usar no seu cotidiano, na sua vida devocional, no seu ministério, na pregação, no ensino. É, portanto, uma disciplina essencial. Eu quero aqui, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, antes de começarmos então a explorar o nosso conteúdo do nosso curso, eu quero passar algumas informações para você que está estudando conosco aí à distância e dando aqui algumas orientações importantes. A primeira que eu quero passar para você, a primeira orientação que eu quero dar é que você busque sempre criar uma disciplina a partir de agora que você está realizando esse curso. É importante que você tenha em mente que o fato de você estar estudando à distância não significa que você deva ter um cuidado menor. Aliás, às vezes é até perceptível o fato de que você, num curso à distância, sofre uma exigência até maior do que num curso presencial, justamente por você não ter esse contato físico direto, por não ter um horário específico para estar em sala de aula. Então você precisa, na sua vida pessoal, no seu cotidiano, criar uma rotina para que você possa então ter o melhor aproveitamento possível desse curso. Então estabeleça horários, seja fiel a esses horários, leia atentamente todos os textos que eu estarei enviando para você. Você vai ter os textos, você vai ter os slides. Eu vou estar aqui ministrando a aula para você usando os slides que você vai receber aí por e-mail. E veja que você pode também, além dos slides, além dos textos, o texto padrão que nós estamos usando aqui para o nosso curso, e além também das videoaulas que estarão disponíveis para você, é importante que você também procure manter sempre contato conosco via e-mail, para que você possa então sanar dúvidas, fazer perguntas. Veja que a nossa ideia não é deixar que você faça uma caminhada totalmente solitária nesse processo durante os dias em que estaremos juntos nesse curso, durante o período em que estaremos juntos, aqui nesse curso totalmente à distância de hermenêutica bíblica. Então a ideia é que você tenha um acompanhamento, você tenha uma tutoria e através do e-mail nós vamos estar respondendo perguntas, esclarecendo dúvidas e você pode também solicitar um atendimento individualizado via Skype. Você pode também fazer essa solicitação previamente por e-mail e nós estaremos então agendando um dia, agendando um horário para poder atender a você, ok? É muito importante que você procure utilizar e aproveitar o máximo daquilo que o curso disponibiliza para você. A nossa visão de ensino, a nossa visão teológica não é simplesmente vender um produto, é muito mais do que isso. De fato, você está adquirindo esse curso, mas a ideia é que você de fato consiga aprender, consiga assimilar, consiga colocar em prática aquilo que nós vamos compartilhar com você aqui através desse curso totalmente à distância. Desde já, a minha oração é que Deus possa abençoá-lo, é que Deus possa guiá-lo nesse processo. Nós vamos aqui compartilhar princípios, ferramentas, vamos indicar para você bibliografia, esteja também muito atento à ementa, especialmente a bibliografia básica e a bibliografia complementar. Essa é uma ementa que vale para o curso todo e quero inclusive sugerir a você que compre também os livros que estão disponíveis ali na ementa. Mesmo que você talvez não possa comprar todos de vez, mas procure comprar esses livros com a passagem do tempo, vá adquirindo eles, vá montando a sua estante de hermenêutica. E veja que esses livros você precisa sempre recorrer a eles, que são ferramentas muito úteis, muito valiosas. Eu quero aproveitar inclusive para estender a você também um convite para que você adquira em separado o nosso livro Hermenêutica Bíblica Interpretando as Sagradas Escrituras. Veja que esse livro você pode adquirir, a gente envia para você via correios, o valor dele é bem acessível e é um material inclusive onde eu incluo 2 textos do Dr. Augustus Nicodemos, que é uma autoridade hermenêutica hoje no Brasil e tem feito inclusive um trabalho maravilhoso, chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele foi muito gentil conosco, nos permitiu usar 2 de seus textos em nosso livro. Isso com certeza abrilhantou também o nosso trabalho. Muito do que eu vou falar aqui para você, você tem também no livro, você pode encontrar isso no livro.
Deixa eu, inclusive, fazer uma observação aqui. Você vai ter também parte do livro disponibilizado para você nos textos em PDF, ou seja, os textos em PDF que você vai receber representam uma parte desse livro também. Não todo, mas uma parte desse livro que estão nos textos aí em PDF que você vai receber de maneira fracionada. Agora, se você quer ele impresso, né, bacana, para você guardar na sua estante, você pode adquiri-lo também separadamente. Deixa eu falar para você aqui rapidamente do nosso conteúdo programático. Serão 13 aulas, 13 videoaulas, podemos tratar também como encontros, né? Embora nós estejamos aí pessoalmente juntos, mas nós estamos nos encontrando via internet e serão 13 encontros. No primeiro encontro, no caso já nessa primeira videoaula, nós vamos aí falar sobre introdução à hermenêutica, vamos introduzir o assunto, vamos entrar na hermenêutica. Depois na nossa aula 2, nós vamos aí falar sobre a importância da correta interpretação bíblica. Depois na aula 3 e na aula 4, perceba que para alguns assuntos eu vou destinar 2 aulas, pela amplitude do assunto, pela extensão do tema. Então a gente procura assim incluir um pouco mais, dar um pouco mais de tempo para abordar esse assunto. Esses assuntos. Então veja, nas aulas 3 e 4 nós vamos falar sobre gêneros literários presentes no texto bíblico. Depois nas aulas 5 e 6 nós vamos seguindo aí na mesma esteira dos gêneros literários, porque tem relação. Nós vamos falar sobre as figuras de linguagem presentes na Bíblia. Depois na nossa aula 7 vamos abordar aí alguns princípios e leis na interpretação bíblica. Na aula 8 vamos falar sobre o uso do Antigo Testamento pelo Novo. Em outras palavras, como é que os autores do Novo Testamento utilizam o Antigo Testamento. E você vai perceber que é bem interessante essa relação, como que o Novo Testamento de fato ele é construído a partir do Antigo Testamento. O teólogo Mark Dever ele aborda o Antigo e o Novo Testamento em termos de promessa e cumprimento. Essa abordagem é muito interessante, é vista também em vários outros teólogos que entendem de fato que a revelação bíblica é uma revelação progressiva. Então é até natural que haja esse uso pelos autores do Novo Testamento do Antigo Testamento. Depois, na aula 9, nós vamos aí falar, nas aulas 9 e 10, nós vamos falar sobre 2 métodos, que são métodos exegéticos, hermenêuticos. O método, no caso na aula 9, a gente fala do método histórico gramatical, que o Dr. Augustus Nicodemos defende, que é o método da Reforma Protestante, e é um método que honra as Escrituras enquanto palavra de Deus. E depois na aula 10 nós vamos falar sobre o método histórico-crítico, que é um método aí que vai lançar as suas raízes no Iluminismo, no século XVIII, e que se apresenta hoje de maneira, inclusive, ele é muito multifacetado. Depois, na aula 11, a gente fala sobre a interpretação e a aplicação do texto. Isso é muito interessante, porque a gente vê aqui um viés muito prático da hermenêutica, também da exegese. Dito de outra forma, como é que eu vou aplicar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu assimilei pela pesquisa hermenêutica. Veja, o ponto alto da hermenêutica, o ponto alto da exegese é a homilética, é a aplicação daquilo que eu aprendi ali na pesquisa hermenêutica. Então eu preciso, a Bíblia, ela continua sendo uma mensagem para o homem de hoje, né? Ela continua tendo uma mensagem para o homem de hoje. Isso é muito interessante. Depois na aula 12, pode parecer assim uma abordagem, um assunto desconexo do nosso currículo aqui, no nosso curso Hermenêutica Bíblica EAD, mas na verdade está bem no contexto. Eu vou falar sobre o que é a pós-modernidade. Pode parecer que não tem nada a ver, mas você vai perceber, caro cursista, durante o nosso desenvolvimento aqui, que na verdade tem tudo a ver. Porque na aula 13 a gente fala sobre as hermenêuticas pós-modernas. Então, como falar de hermenêuticas pós-modernas se nós não sabemos o que é pós-modernidade? A preocupação nessas 2 últimas aulas, ou nesses 2 últimos encontros, é justamente entender como é que está a hermenêutica hoje. Uma abordagem mais contextualizada da hermenêutica. Ok? Então esses são aí os 3 encontros. Você tem isso aí disponível na ementa. Você pode adquirir isso você recebe isso já no primeiro módulo, nesse referente aí à primeira aula. Veja que você vai receber, são 13 e-mails, né, que você recebe, e nesse primeiro e-mail você já recebe a ementa. Perceba que na ementa você tem ali todas essas 13 aulas que eu acabei de descrever para você aqui, tá bom? Vamos avançar então.
Nessa primeira aula nós vamos falar então sobre o que é hermenêutica. O tema é Introdução à Hermenêutica. E a preocupação então desse primeiro encontro é justamente definir a hermenêutica, o significado do termo, como é que a hermenêutica está situada na teologia. Vamos avançar então. Ao lado de outras disciplinas teológicas, a hermenêutica bíblica ela é uma área de conhecimento fundamental, veja, para a saúde da Igreja do Senhor, pois ela permite uma apropriação mais correta do sentido do texto bíblico e, por conseguinte, de sua aplicação em nossos dias. Isso é aparentemente óbvio demais quando eu digo que a interpretação do texto é fundamental para a igreja, para a saúde da igreja. Pode talvez parecer novo para você, ou pode parecer óbvio demais. E para quem pensa que é óbvio demais, eu diria que, como o pessoal da filosofia diz, aquilo que nos apresenta, aquilo que nos é apresentado como óbvio, nem sempre é tão óbvio assim. Isso me faz até lembrar aqui o método socrático, né, de perguntas e respostas, de modo que ele ia perguntando ao seu ouvinte até que o seu ouvinte se dava conta de que de fato não conhecia tão profundamente assim o assunto. E por mais que isso possa parecer para alguns óbvio demais, o fato é que nós negligenciamos muito isso. A maneira como eu me relaciono com Deus, a maneira como eu me relaciono com Cristo, a maneira como eu entendo a obra de Cristo e, portanto, como eu vou reagir a esta obra, tal como ela está revelada nas Escrituras, passa, via de regra, por uma correta, passa pela maneira como eu interpreto o texto bíblico. E se eu interpreto corretamente, evidentemente eu vou me relacionar corretamente com Cristo, com a sua obra, com as verdades bíblicas em geral. Se eu interpreto de maneira errônea, então, evidentemente isso vai incidir também sobre a minha vida prática. E é interessante isso porque aqui a gente percebe já de partida no nosso curso a seriedade desse assunto, a seriedade que envolve o labor hermenêutico. Veja que a hermenêutica ela está relacionada a outras áreas, não é precipitado dizer que nós podemos aplicar aqui um princípio muito válido na educação, e na minha pesquisa de mestrado, inclusive, eu vou abordar isso na minha dissertação, a questão da transdisciplinaridade. Então perceba que esse diálogo com outros saberes visando a uma unificação do conhecimento, de alguma forma isso pode também ser usado aqui no contexto da hermenêutica, porque ela dialoga com outros saberes, com outras disciplinas teológicas. É válido dizer que a hermenêutica hoje, inclusive, ela saiu dos limites da teologia, ela entrou no campo da linguística, ela entrou no campo da filosofia. Você tem outros teóricos de outras áreas para além da teologia que têm uma preocupação hermenêutica, por assim dizer. A hermenêutica ela ganha na pós-modernidade uma importância muito grande, ela ganha uma relevância muito grande, e os estudos hoje são muito aprofundados, inclusive, no campo da hermenêutica. Como eu ia dizendo anteriormente, a hermenêutica se relaciona com outras disciplinas várias, e a gente pode citar aqui com outras disciplinas teológicas e também com atividades da igreja, e que estão a serviço da igreja e a serviço da sociedade. A gente pode dar como exemplo aqui o Ministério da Tradução Bíblica. Como pensar o trabalho de tradução da Bíblia sem pensar um esforço hermenêutico, exegético? Não há como você pensar a tradução da Bíblia se você não considerar também um trabalho hermenêutico, por assim dizer. O tradutor da Bíblia, ele é, via de regra, um hermeneuta. Ele precisa ser um hermeneuta, ele precisa usar as ferramentas da hermenêutica para traduzir a Bíblia. Então veja, a Bíblia que você está usando lá no seu culto é resultado de um esforço, de um trabalho hermenêutico. Por mais que possa haver uma certa resistência ainda na igreja a esse estudo científico da Bíblia, proporcionado pela hermenêutica, veja que há pessoas até que dizem, não, nós não precisamos disso, eu não preciso de hermenêutica, basta apenas eu ler a Bíblia, buscar a iluminação do Espírito Santo, e eu não preciso do estudo científico da Bíblia. Mas aí ele vai para o culto, abre a sua Bíblia, ele está usando a Bíblia que é resultado desse labor científico em torno da Bíblia Sagrada. Às vezes a pessoa não se dá conta disso, mas ele acaba ele mesmo se utilizando dos benefícios da hermenêutica. Atenção, eu não estou aqui de forma alguma pressupondo que esse uso dessas ferramentas de pesquisa que são fornecidas pela hermenêutica irão dispensar a dependência do Espírito no processo, no labor interpretativo da Bíblia. Muito pelo contrário, você tem grandes nomes
da hermenêutica, autores respeitados como Moisés Silva, por exemplo, que vão justamente discutir essa questão da relação, da importância, o papel do Espírito Santo na interpretação da Bíblia. Portanto, de forma alguma, nós estamos aqui dizendo que é dispensável a ação do Espírito no processo interpretativo da Bíblia. A nossa proposta nesse curso é justamente perceber esses dois lados, né? Esse lado técnico, esse lado que utiliza ferramentas, que recorre a princípios, que recorre a leis, que considera contextos, tudo isso a gente tem desenvolvido na hermenêutica, mas por outro lado também a gente entende que a aplicação de todo esse cabedal de instrumentos interpretativos da Bíblia precisa da iluminação do Espírito Santo. O entendimento das Escrituras depende da iluminação do Espírito Santo. Veja que o salmista, no Salmo 119, ele vai dizer, ele vai orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor iluminasse o seu entendimento para que ele contemplasse as maravilhas da lei do Senhor. Ilumina o meu entendimento, ilumina os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então é interessante que ele se coloca como dependente de Deus e pede ao Senhor para que o Senhor o ilumine, para que ele entenda essas verdades. Penso eu, defendo eu, assim como vários autores, e na verdade eu estou seguindo, né, uma corrente teológica, no sentido de que nós devemos depender do Espírito Santo. Essa relação é vital para o processo interpretativo. Embora você vai ter teólogos de matriz liberal que neguem isso, que se apoiem exclusivamente no aspecto mais cientificista, tecnicista, mas a nossa proposta é, de fato, depender do Espírito Santo nesse processo interpretativo. Você tem aí, nesse primeiro conjunto de slides que você recebeu, algumas indicações bibliográficas, em especial, que eu trago para você, começando aí pelo nosso livro, o livro Hermenêutica Interpretando as Sagradas Escrituras. Depois nós temos aí a obra do pastor Esdras Bento, publicado pela CPAD, Hermenêutica Fácil e Descomplicada. É uma ótima leitura para você que está começando os seus estudos na área da hermenêutica, para você já ir se familiarizando com os principais princípios, termos técnicos, tudo isso você vai encontrar nesta obra. Depois, no próximo slide aí, a gente tem a indicação do livro escrito pelo Gordon Fee e Douglas Stuart, Entendes o que lês? Essa é uma pergunta que é feita lá pelo Filipe ao eunuco, no capítulo 8 de Atos, né? Uma pergunta importantíssima para a hermenêutica. Como pensar a hermenêutica sem fazer essa pergunta? Entendes o que lês? É uma obra também muito boa, onde eles vão ali abordar, eles vão trabalhar a hermenêutica partindo dos gêneros literários, epístolas, evangelhos. Eles vão explicitando a hermenêutica, assim, é interessante meio que de forma prática já, né? Já justamente em contato com os livros da Bíblia. Depois nós temos a Bíblia e seus intérpretes, uma breve história da interpretação, também do Augustus Nicodemos Lopes, já citado aqui no vídeo. Esse livro, estou indicando aí a terceira edição. Este livro é uma ótima leitura para aquelas pessoas que também querem conhecer a história da interpretação. Uma coisa é você estudar a disciplina, outra é você estudar a história dessa disciplina, bem como o desenvolvimento dessa disciplina no seio da igreja ao longo dos séculos. Então é uma ótima leitura também nesse sentido para você que deseja conhecer a história da interpretação bíblica no seio da igreja ao longo dos séculos. A seguir, ainda uma indicação de leitura do Louis Berkhoff, agora indicando uma obra do Louis Berkhoff, Princípios de Interpretação Bíblica. É uma obra antiga, mas algumas coisas não mudam nunca. E você percebe que nesse livro o Berkhoff vai trazer aí algumas indicações, alguns princípios, algumas orientações que continuam valendo hoje, e é uma leitura, portanto, atual no que diz respeito à hermenêutica, e vale a pena você ter também esse livro. No slide seguinte eu trago aí uma indicação do Kevin Van Gooser. É uma obra muito acadêmica, muito filosófica, muito densa, são mais de 600 páginas, mas eu diria para você uma leitura obrigatória, mormente no que tange a hermenêutica no contexto atual. Ele traz aí, ele vai abordar de maneira resumida, sintética, vai fazer uma apresentação do pensamento de alguns intelectuais a respeito da hermenêutica, a respeito da interpretação dos textos e do texto bíblico, e ele dá inclusive respostas, em alguns momentos também, refutando alguns pensamentos, alguns autores como Jacques Derrida, por exemplo. Ele vai trazer uma contra-argumentação muito bem embasada, muito bem construída. É uma obra realmente que vale a pena também você ter na sua estante.
Indico também esta obra hermenêutica, uma abordagem multidisciplinar da leitura bíblica, publicada aí pela Shed Publicações. Na verdade, este livro ele é uma coletânea de vários artigos, de vários textos, de vários autores, como J. I. Packer, por exemplo, respeitado mundialmente. Uma obra também atual, vale a pena você adquirir. Não é um livro caro, deve ter aí um pouco mais de 200 páginas. E por fim, o livro da teóloga alemã Etta Linnemann, ela que foi aluna de Rudolf Bultmann e acabou depois rompendo radicalmente com o método que ela defendia, o método histórico crítico, ou essa forma, né, da crítica bíblica muito racionalista. Ela pertenceu a esse círculo. Depois ela vai ter uma experiência de conversão numa igreja pentecostal da Alemanha. Ela rompe com esse método, com o método histórico crítico, e ela passa então a criticar um método que ela antes defendia e a respeito do qual ela tinha escrito. Ela havia sido aluna de Rudolf Bultmann e no entanto, agora ela dá uma verdadeira guinada na sua vida. E esse livro, inclusive, eu costumo até dizer para os meus alunos em sala de aula que esse livro ele é uma crítica da crítica, né? Ela está criticando a crítica bíblica. E é uma leitura muito interessante, não dá para concordar com tudo que ela fala, às vezes ela é muito radical, mas é uma leitura válida, as observações dela são pertinentes e muito competente, diga-se de passagem. É interessante que eu digo que não dá para concordar com tudo que ela diz, porque eu penso que é possível um diálogo com o método histórico crítico, é possível colher contribuições deste método, como fizeram autores como John Stott, por exemplo, sem, contudo, abraçar todos os seus pressupostos, especialmente os pressupostos racionalistas, que tiram o fator sobrenatural da Bíblia, que negam doutrinas cristãs fundamentais como a ressurreição. A gente sabe que o método, a gente vai ver isso em aulas a seguir, a gente sabe que o método histórico crítico, ele tem, em muitos momentos, ele vai terminar, na verdade, num verdadeiro ceticismo. E isso é um problema muito sério desse método. Pois bem, o que é a hermenêutica? Essa é uma pergunta também importante que a gente precisa fazer aqui, né? Ela é uma das disciplinas da teologia exegética. Essa é uma primeira definição importante. A teologia exegética é uma área de estudos da teologia. Veja que a teologia ela engloba várias áreas de estudo. No livro Hermenêutica Fácil e Descomplicada, o pastor Esdras Bento ele compara a hermenêutica a um edifício de 5 andares, onde cada andar tem as suas salas. Ele compara cada disciplina da teologia a uma dessas salas. E cada uma dessas áreas de estudo da teologia ele compara com os andares. Então vamos pensar na teologia exegética. Aqui, pegando emprestada a ideia do pastor Bento, vamos pegar então a emprestada a ideia dele e comparar aqui a teologia exegética como um desses andares. Tá? A hermenêutica seria uma das salas do andar da teologia exegética. Só que nesse andar, evidentemente, tem outras salas. A sala da exegese. Nós temos a sala de outras disciplinas teológicas que se ocupam, a crítica textual, por exemplo, que está preocupada também com o sentido do texto. Então veja, como eu disse há pouco mais atrás no vídeo, nessa videoaula, que a gente pode pensar na hermenêutica também de forma transdisciplinar. Ela, via de regra, vai dialogar com outras disciplinas, justamente porque ela está numa área de estudos e ela não é solitária, portanto. Ao lado da exegese, a hermenêutica busca entender o sentido do texto. Ela trabalha pela busca do sentido do texto e fornece assim ferramentas para que se chegue a esse sentido. Então a preocupação da hermenêutica é chegar de fato à mensagem da Bíblia, que reside no texto bíblico. Qual é o meio utilizado para que a mensagem chegue a nós? Isso é um pressuposto fundamental da hermenêutica. O meio utilizado é o texto bíblico. A gente precisa identificar esse texto, conhecer esse texto, perceber esse texto, quais são as características que envolvem, assim como os contextos que o envolvem. Veja, o termo hermenêutica procede aí de um verbo grego, hermeneuem, usualmente traduzido por interpretar, e também de um substantivo hermeneia, que significa interpretação. Tanto o verbo quanto o substantivo podem significar traduzir, tradução, ou ainda explicar, explicação. Então perceba que a ideia da hermenêutica está sempre muito atrelada a buscar a compreensão correta, o sentido, aquilo que o autor tensionou dizer. No slide seguinte, aí você tem a figura de um semáforo e também aí a figura de um rapaz aí tentando entender aí os diversos sinais, né, as diversas decodificar essas mensagens que chegam para a gente hoje via o WhatsApp.
E veja que nós interpretamos o tempo todo, a gente não se dá conta disso porque é um processo inconsciente, mas você, quando recebe lá uma mensagem de um WhatsApp, alguém até brincou, né, que nós voltamos à era dos hieroglifos egípcios, porque de fato você precisa fazer um trabalho realmente de decodificação para conseguir entender essas mensagens. Mas perceba que nós fazemos esse processo, nós exercemos esse processo de interpretação o tempo todo. Você está indo numa rua com seu carro e você vê o semáforo e aparece a luz vermelha, você interpreta aquela luz, você sabe o que fazer diante daquela luz. Se a cor é verde, você tem outra reação. Se a cor é amarela, você tem uma terceira reação possível. Ou seja, nós interpretamos o tempo todo. Você, ao ler a Bíblia, interpreta. A grande questão é, será que a minha interpretação está correta? Será que o que eu entendi daquele texto, de fato, corresponde ao que Moisés, ao que Esdras, ao que Mateus, Paulo, Pedro, João quiseram de fato comunicar? Aí está uma grande questão que a gente precisa considerar. Por vezes a nossa interpretação é equivocada, de fato. Então a hermenêutica ela se preocupa com isso, em de fato entender o que a Bíblia está realmente dizendo para nós e como isso deve ser aplicado hoje. Alguns pressupostos fundamentais da hermenêutica. O primeiro pressuposto é pensar e entender aí o autor do texto bíblico. Identificar o autor do texto não apenas como um nome perdido na história, mas reconhecendo suas demandas, características, peculiaridades, o seu modo de escrever, no caso, o estilo literário, dentre outros elementos. As circunstâncias que envolvem os autores bíblicos, nós defendemos que a Bíblia é escrita por um autor só. A Bíblia tem um autor só, um autor divino, como Pedro escreve, né? Homens santos falaram, movidos, theopneustos, no grego, movidos, inspirados pelo Espírito Santo. A mente divina conduziu esses autores no processo de escrita da Bíblia, mas nós entendemos, claro, isso é óbvio, a Bíblia foi escrita por autores humanos, cerca de 40 autores que escreveram em circunstâncias diversas. Você tem um que está escrevendo no conforto de um palácio, outro está escrevendo lá entre os exilados na Babilônia, outro está escrevendo entre os remanescentes que ficaram em Jerusalém, após a destruição do templo em Jerusalém, você tem outro que está escrevendo numa prisão, e por aí vai. Veja que você tem uma série de circunstâncias que envolvem os autores, isso vai refletir também no texto bíblico. Não se escandalize, caro cursista, mas, por exemplo, Paulo. Paulo é extraordinário, né? O corpus paulino é muito rico. Você percebe que em alguns momentos Paulo está escrevendo epístolas como 2 aos Coríntios, você percebe que Paulo está, na verdade, ressentido, ele está triste, né? O coração dele está ferido, e ele expressa isso no texto. Em outro momento ele escreve e manifesta profunda alegria quando ele escreve aos Filipenses, a epístola da alegria, né? A epístola mais terna, mais afetuosa do apóstolo Paulo. Por mais de 20 vezes você vai encontrar a expressão regozijai-vos. Então veja que ele vai usar, até inclusive num só versículo ela aparece 2 vezes. Regozijai-vos, não sei, outra vez vos digo, regozijai-vos ou alegrai-vos, né? Embora o termo grego ali seja um pouco mais profundo do que a palavra alegrai-vos em português. Então veja, você tem isso com muita força no texto bíblico, isso é muito perceptível. E é uma coisa que a gente precisa considerar para entender corretamente o texto. Um outro pressuposto fundamental é o leitor-intérprete. Identificar o leitor contemporâneo, ou seja, de agora, em suas demandas e cosmovisão, pois isso sem dúvida afetará a maneira como interpreta. É o fenômeno que na hermenêutica é chamado de exegese. Sejamos honestos, por mais que os professores de hermenêutica em geral critiquem muito a exegese, nós sempre faremos a exegese. Existe até uma pergunta se realmente nós conseguiremos alcançar 100% do que o autor bíblico tensionou de fato comunicar naquele texto, né, naquele dado texto. E por vezes realmente a gente não consegue chegar a não há unanimidade, né? O Dr. Augustus, em seu livro A Bíblia e seus Intérpretes, ele vai falar do distanciamento autoral, ou seja, nós estamos distantes do autor séculos. E muitas vezes, como seria bom, né, se a gente pudesse chegar para Paulo, para Pedro, e tirar dúvidas ali sobre os seus textos, além dos outros autores bíblicos, Moisés e por aí vai. Nós não podemos, estamos distantes deles, séculos no tempo, mas... Então veja, em linhas gerais, a gente sempre vai fazer exegese, ou seja, você vai introjetar no texto uma interpretação própria sua, já previamente construída. Mas o papel da hermenêutica é diminuir essa exegese, né? Por quê? Porque a maneira
como você vive, o seu ambiente vivencial, o seu modus vivendi, modus operandi, tudo isso vai afetar a maneira como você interpreta o texto bíblico. Então, a hermenêutica hoje, ela se preocupa muito com o leitor contemporâneo. É claro que aqui a gente pode falar, e deve-se falar também, dos leitores imediatos do texto bíblico, ou seja, aqueles, vamos tomar aqui como exemplo a epístola de Tiago. Tiago escreve aos da dispersão, né? Quem são esses cristãos aí da dispersão? Para quem Tiago está escrevendo? Então, identificar esses leitores é importante para que se entenda também a mensagem de Tiago. Estou citando o exemplo de Tiago aqui, e claro, é um dentre 66 exemplos, né, que nós poderíamos citar, apenas para ilustrar para você a questão da importância de você identificar o leitor, que é o intérprete do texto bíblico também. E por fim, o terceiro pressuposto aí é o meio utilizado para que esta mensagem chegue até nós. O meio, no caso aqui, da hermenêutica é o texto bíblico. O interesse da hermenêutica é por esse texto bíblico. Esse texto é o objeto de estudo da hermenêutica. É válido destacar que a hermenêutica atualmente, embora ela tenha essa preocupação precípua, fundamental, ela estuda para muito além deste fator. Ela estuda o texto, mas ela estuda para além do texto também. Porque a hermenêutica hoje, em seus estudos, ela é diacrônica e ela é sincrônica. Você tem um método histórico-crítico que é diacrônico, você tem um método histórico-gramatical que é sincrônico. Então você percebe que nos tratados de hermenêutica também existe essa preocupação, nos manuais de hermenêutica. Diacrônica porque diz respeito aos elementos precedentes à formação do texto. O que aconteceu para que aquele texto viesse à luz, E sincrônico porque aí você vai passar a estudar os elementos que já estão presentes no texto pronto, ou seja, você pega o texto que já está pronto, que já está disponível a nós, nesse caso, texto bíblico, e estuda então os seus característicos ali distintivos, ok? Então isso é uma forma de estudo sincrônico. Na nossa aula 2 a gente vai falar sobre a importância da correta interpretação bíblica, o nosso segundo encontro. Você muito em breve vai estar recebendo então aí essa segunda videoaula. Lembrando que ela tem um viés assim, muito prático. Não deixe de assistir toda ela. Não deixe de ter o seu caderno ou notebook para você, ou tablet, enfim, a ferramenta que você usa aí, para você ir tomando notas. Anote termos que porventura eu posso usar aqui, que para mim talvez sejam muito naturais, mas para você não seja. Anote esses termos, busque o significado depois. Se for preciso, assista a videoaula novamente. Veja, estudar, aprender, não é algo que seja feito de maneira, muitas vezes não é confortável. Requer trabalho, requer desgaste, requer esforço. Mas sabemos que o nosso trabalho é a serviço do reino de Deus e, portanto, é válido, vale a pena. E eu convido você, então, a que aproveite o melhor possível aí do nosso curso. Deus abençoe sua vida. Nos encontramos, então, na aula 2, a importância da correta interpretação bíblica. Deus abençoe você. Foi um prazer ter estado junto com você aqui nessa primeira